Olá, hoje aqui no Frente a Frente, a professora Sandra Regina Paz, pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Alagoas. Nosso primeiro assunto, dentre outros que vamos abordar aqui, na entrevista, a nota que foi emitida esta semana, pelo menos com efeito esta semana, porque foi no final da semana passada, pela pró-reitoria de graduação, em resposta às denúncias recebidas sobre o exercício ilegal da profissão por parte de alguns estudantes matriculados na instituição. Bem, professora, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui hoje no Frente a Frente. Inicialmente eu pergunto, como a universidade recebeu esta denúncia? Então, quero começar registrando o meu agradecimento ao convite, dizer desde já que a Universidade Federal de Alagoas, por meio da nossa professora, doutora, reitora Valéria Correia, está à disposição da sociedade alagoana para prestar todos os esclarecimentos necessários e atentos às demandas sociais. Dizer que, na verdade, fomos surpreendidos também. O primeiro movimento foi por meio da nossa procuradoria. Na verdade, foram 3 casos que tivemos conhecimento. O primeiro deles foi por meio da nossa Procuradoria Federal, acionada por meio do Ministério Público, que é o caso de um dos nossos estudantes. E os demais foram por meio da imprensa. Então, já registramos internamente essas denúncias para instaurar o processo de investigação. Professora, foi a primeira vez que isto aconteceu, porque desta vez um aluno de medicina que atuava no município de São Luís do Quitunde, em outros também municípios, parece que Teotônio Vilela ou Viçosa, alguma coisa assim, e outros 3 estudantes da área de odontologia e mais um da área de psicologia. É a primeira vez que isso acontece de forma assim, formalizada, a denúncia para a universidade? Então, a UFAL tem 56 anos, considerada a maior instituição pública do estado de Alagoas, com mais de 300 grupos de pesquisa, um número significativo de quase 1.190 professores, mais de 1.700 técnicos, 28 mil estudantes. Entretanto, nesses 56 anos, creio que da forma apresentada e formalizada por meio da imprensa, com grande repercussão estadual, foi a primeira vez, com essa grandiosidade de publicidade. Mas se a gente for comparar a relação tempo e número de infratores, a universidade está caminhando relativamente bem, não é? Sim. Então, na verdade, fomos surpreendidos, a gente não espera que essas práticas ocorram no âmbito da universidade, mas a gente entende que a universidade ela não está fora da conjuntura social mais ampla. Então, da conjuntura global, local, regional, vivemos um contexto e um movimento de algumas crises de valores, de princípios, de moralidade. Éticos, determinados princípios que precisam ser resgatados. Então, a gente vive essa conjuntura global, penso assim, e com certeza reverbera no cotidiano das relações mais particularizadas. Então, porque nada justifica uma atitude como essa, não é? Sim, nada justifica. Professora, no documento da nota em que a senhora assinou e que deu publicidade a ela, a senhora destaca o papel dos conselhos profissionais na fiscalização do exercício da profissão. A senhora quis demarcar aí a falta dessa ação sistematizada pelos conselhos e no que diz respeito à universidade. Ela, paralelamente, pode contribuir também com os conselhos, monitorando esse tipo como se diz, de atividade do aluno extra-universidade, quando ele está no estágio, por exemplo? Sim. São aspectos diferentes, Na verdade, fazemos parte de um todo. A universidade ela tem um papel formativo de estabelecer, de fazer com que o aluno se aproprie de conhecimentos técnicos, de valores, de princípios, de conhecimentos relacionados à área profissional, conhecimento mais, o que a gente chama da apropriação do saber. E, claro, os conselhos profissionais, por outro lado, têm o papel de acompanhar, de monitorar, de fiscalizar.
Então, são papéis diferenciados que se integram no cotidiano e no fazer da profissão. O nosso papel, enquanto instituição formativa, é, por meio do estágio, fazer os acompanhamentos, fornecer por meio de um supervisor, que todo estágio, ele, por prerrogativa legal e também no âmbito da instituição, tem um supervisor que faz todo o acompanhamento do estudante, orienta em termos de acompanhamento técnico, de apropriação do conteúdo, dessa relação e dessa devolutiva da universidade para a sociedade por meio do estágio, que não deixa de ser uma relação de devolutiva, porque o estudante que vai para o estágio, geralmente ele está no 5º período, já está na e fase tem conclusiva do curso, ou né? em determinadas áreas, como medicina, já no 7º, 8º período, que o aluno tem acesso ao movimento mais próximo do estágio, mas os conselhos profissionais, ele tem esse papel de acompanhar, de fiscalizar, porque justamente ele vai se concentrar no que é próprio da profissão, que é acompanhar os formados, aqueles no exercício, diferentemente do nosso trabalho, que é acompanhar em termos da formação. Então, a gente não tem essa competência de fazer o monitoramento do profissional. Extra-universidade. Isso, sim, não é isso? Exatamente. Porque há estágio também oferecido pela universidade, sobre o qual a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas, muitas vezes, o estudante, professor, é vítima de quem o contrata e não formaliza essa contratação, porque existe o estágio também não remunerado, né? O estágio acadêmico, que o estudante pode fazer tanto na universidade como numa empresa pública quanto numa empresa privada, não é isso? Sim, o estágio, ele compreende, nós temos 2 modalidades de estágio. Todos eles estão prescritos no âmbito do currículo, né, da matriz curricular de cada curso. Então, cada curso estabelece diretrizes e estabelece o período que o estudante vai ter acesso ao estágio denominado obrigatório ou não obrigatório. O obrigatório é esse que tem uma exigência de horas efetivas de trabalho e acompanhamento no exercício daquele estágio, por meio de um supervisor, né, da universidade e de um preceptor, de um supervisor do campo que o estagiário vai adentrar. E o não obrigatório, ele geralmente tem um efeito remuneratório, o estudante recebe alguma contrapartida, ele é regulamentado pela lei do estágio, então o estudante tem que atuar em 6 horas, né, a lei 11.788 de 2008, que estabelece justamente as 6 horas, com um acompanhamento, com desenvolvimento de plano de trabalho, assim como o estágio obrigatório, mas tem um efeito de remuneração. O estudante pode receber uma remuneração para realizar. Agora, o que é prerrogativa é ter o acompanhamento de um profissional na área, habilitado com a competência técnica para poder fazer essa orientação. Qual foi o primeiro passo da universidade ao receber essas denúncias? Qual é o encaminhamento dessa denúncia? Então, o primeiro passo é acolher. Né? Quando a sociedade fala para a universidade que é preciso acompanhar, nos faz realizar uma autocrítica acerca do nosso trabalho enquanto instituição, porque, claro, a universidade ela não está fora do contexto social mais amplo, mas nos faz repensar, enquanto instituição formativa, acerca dos valores, dos princípios, a necessidade de investirmos em disciplinas que já são obrigatórias, como disciplinas ética, que é uma disciplina que é obrigatória no conjunto dos cursos, ética profissional, mas eu penso que ela tem que ser reforçada, e discutir um pouco, então, em termos de aspecto formativo, né, de pensarmos ações mais proativas nesse sentido. Agora, como é que a gente recebe de forma objetiva? Ao recebermos essas denúncias, elas são analisadas à luz do nosso estatuto e do nosso regimento. Então, nós temos um regimento que organiza a vida, não é? E os casos disciplinares no que tange aos estudantes, técnicos e professores. No que trata do nosso estatuto e regimento, do regime disciplinar estudantil, né, relacionado efetivamente ao discente, tem alguns itens que são observados. Dentre eles, um estudante que comete uma penalidade, não é? Primeiro, o direito ao contraditório. Isso, em toda circunstância, o estudante vai ter o direito ao contraditório, se colocar. É um princípio democrático. Sim, é um princípio democrático e que rege a vida em sociedade, né? Pelo menos na sociedade que vivemos. Então, o direito ao contraditório, o direito à escuta contraditório. E será compor, então, à luz do nosso estatuto, nós temos algumas
penalidades que são denominadas disciplinares, que são a advertência, que o estudante é chamado, dependendo do caso, para receber a advertência por meio do seu coordenador, por meio da unidade que ele está vinculado. Ele recebe ou uma repreensão, que é feita, o aluno vai receber, documental, vai ser lida publicamente por meio da unidade e o aluno é comunicado de forma escrita. O aluno ele pode sofrer um processo de afastamento, que vai de 5 a 45 dias, e até chegar à exclusão total, o desligamento da instituição. Então, cada caso ele vai ser avaliado à luz de uma das suas unidades de origem e, no caso, a reitora, na sua prerrogativa de atuação, ela pode estabelecer uma comissão própria que vai analisar os casos cada caso e caso de exclusão. Pois é, porque há casos, há uma graduação, digamos assim, não é, da particularidade do caso. Não é? E, por exemplo, um aluno de medicina que reiteradas vezes, não foi uma única vez, 3 vezes substituindo uma médica num plantão, pelo menos foi isso que foi divulgado. Ele infringiu justamente nessa atuação. Ele não era contratado, mas estava ali substituindo uma médica no plantão. Isso é muito triste verificar que é uma ação que provavelmente não foi algo muito assim direto do aluno, pode ter sido ele levado a fazer isso dentro de um contexto de achar que isso é uma atividade normal, transgredir nesse âmbito. O que nós falávamos no início da entrevista sobre a questão de valores, né? Que permeia toda essa situação. Então, Gorete, o que ocorre é que a universidade como um todo não pactuamos com esta prática, ao contrário, já nos posicionamos por meio da imprensa, que nos repudiamos enquanto instituição essa prática, não admitimos. Na verdade, nada justifica, não existe nada que justifique uma prática como essa, até porque no caso da medicina, vidas diretamente estão envolvidas. Não é? Ainda que a unidade de saúde tenha afirmado que ele não prescreveu nenhum medicamento que pudesse pôr em risco a vida dos pacientes. Mas isso é subjetivo, não é? As pessoas têm reações muito diversas em relação a uma medicação, não é? Sim. Então, no caso, como eu já mencionei anteriormente, repudiamos essa prática, os estudantes estão sendo acompanhados nesse sentido. Eles estão afastados ou não? Não, porque para que haja o processo de afastamento, primeiro tem que acontecer uma comissão né, deliberada pela reitora, que vai fazer toda a análise do caso, apurar os fatos com direito ao contraditório para garantir aos estudantes a legítima defesa. Mas só esse fato já coloca um sentimento de constrangimento na comunidade estudantil fortemente colocada para esses estudantes, não é? Certamente, é isso que nós esperamos, é que o caso de fato seja apurado, que haja um princípio né, de transparência nos processos, a comissão será constituída e buscaremos os mecanismos jurídicos, de legalidade, de princípios, para que o trâmite siga resguardado juridicamente. Perfeito. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e voltamos em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Alagoas, a professora Sandra Regina Paz. E agora falemos, professora, sobre o cadastro para a seleção de estagiários para diversos cursos, né? Sobre esse estágio que é exigido pela universidade, é obrigatório para os alunos. Foi aberta aí uma janela, como todo ano é aberta para esses alunos poderem estagiar, não é? Então, é uma iniciativa nova no âmbito da Universidade Federal de Alagoas. O estágio é uma prerrogativa legal, faz parte do currículo de todos os estudantes da Universidade Federal, ou boa parte deles, por meio dos seus projetos pedagógicos. Os projetos pedagógicos do curso, ele determina e estabelece se o curso vai ter estágio, os estágios denominados obrigatórios.
Então, o que é que nós entendemos? Quando o estudante opta em fazer esse estágio, ele pode escolher, geralmente procuram uma instituição para realizar esse estágio. E nós entendemos que a nossa universidade, a maior instituição pública do estado de Alagoas, um patrimônio do povo alagoano, pode se constituir, deve se constituir quanto um espaço de formação dos estudantes por meio dos estágios, porque lá nós temos diversas áreas, diversos laboratórios, diversos profissionais com ampla competência técnica, científica no ramo das áreas específicas do saber, das áreas do conhecimento, e a nossa instituição pode ser também um espaço oportuno de estágio obrigatório. E não sai da ambiência da universidade, né? O que facilita muito a atividade Sim. do estudante, né? Muitos deles em situações difíceis para manter a sua permanência no curso, né? Na verdade, o FONAPRACE, que é o Fórum de Pró-Reitores de Estudantis, divulgou um documento no início deste ano que fala efetivamente do perfil dos nossos estudantes no âmbito das universidades federais do Brasil como um todo. E um dado que chama a atenção é que os estudantes que hoje adentram a universidade, um número significativo deles são das camadas populares, da classe trabalhadora, oriundos das políticas de cota, que geralmente adentram a universidade com uma condição econômica não muito favorecida. E nesses termos, penso que iniciativas como essa podem contribuir com a questão do transporte, que geralmente o estudante, para realizar o seu estágio obrigatório, ele tem que se locomover, precisa sair da ambiência universitária. Então, com essa iniciativa, o nosso objetivo é que a instituição, que já é um espaço formativo, onde existe diversos setores na sua ambiência que pode acolher esses estudantes, eles possam realizar os seus estágios. Muitas vezes, o aluno que vai realizar esse estágio numa empresa privada, ele pode ir até com a intenção de ser aproveitado no futuro, mas a Universidade Federal, ela tem o seu status, não é? Tem o seu status de excelência e às vezes é contraditório, em alguns anos atrás, a gente observar que a característica, o perfil do aluno que ia para a UFAL não era o perfil do aluno da escola pública, não é? Sim. E isso é algo assim que deveria ter sido corrigido no passado e não foi, né? Alunos não precisar de cotas, o governo federal não investir em oportunidades para o aluno que não tem acesso à faculdade particular, né? Dele ter, sim, esse incentivo para o aluno que precisa entrar numa universidade federal. Como a senhora entende essa questão, professora? Então, investir na universidade e não nas escolas particulares, nas faculdades particulares, por meio dos programas até então existentes. Então, na verdade, a sociedade tem uma dívida histórica com essas camadas, historicamente desfavorecida em termos sociais, de produção de conhecimento, de acesso ao conhecimento. Então, nos últimos anos, por meio de governos anteriores, a gente não pode deixar de mencionar os últimos governos, tivemos um maior investimento na ampliação da universidade pública, pública estatal, por meio de algumas políticas inclusive compensatórias, que as políticas de cota. A política de cota, ela tem como intencionalidade ela ser uma política transitória, porque ela deve atacar o problema que a gera. Mas o que temos em termos de políticas governamentais nos últimos anos foram, e é ainda a política de cota, que permite que o estudante, oriundo da escola pública ou de baixa renda, tenha acesso, mas ele participa de um processo seletivo. Apenas um conjunto das vagas vão ser reservadas, mas também vai existir a competição por meio dessas vagas. E os melhores, na lógica da competição, os melhores com maior desempenho acadêmico, que adentra e consegue o seu espaço nessa ambiência universitária. Então, como eu avalio? A universidade cresceu, as universidades federais como um todo, necessitam e devem ainda, merecem, penso, maior investimento. Os investimentos, eles são escassos ainda. A universidade pública, para ela crescer em termos de qualidade,
né, de efetividade nas suas ações, ela precisa em muito de investimento e, de fato, penso que o papel dos governos seria investir mais na educação pública, investir mais na escola pública, na universidade pública, porque primeiro pagamos impostos, a universidade já paga duplamente. Quando o estudante ele vai para uma iniciativa privada, significa que ele já pagou a universidade pública, a escola pública, e ele está pagando novamente, reprisando. Então, penso que o nosso desejo, né, enquanto gestor de universidades públicas, é que tenha maior investimento. Ou seja, para toda a faixa da escolaridade do aluno, desde a tenra infância, na educação infantil, a educação básica, para que o aluno chegue à universidade pública com um padrão de conhecimento que não vai diferir de qualquer uma outra faculdade particular, não é? Sim, até porque as universidades federais, elas se destacam em termos de excelência. Dos seus quadros técnicos, nós temos um quantitativo expressivo de professores doutores. Cientistas, na verdade. Na verdade, pensadores, né? Pensadores de educação, produtores de conhecimento. A nossa Universidade Federal de Alagoas, ela é destaque nacional. Temos diversos pesquisadores com ampla produção acadêmica, com pesquisas de cunho social em diversas áreas do saber, em diversas áreas do conhecimento, que de fato fazem a universidade, projetam a universidade como um patrimônio universal e um patrimônio da sociedade alagoana brasileira. Pois é, que deve despertar nos gestores públicos, não é, essa vontade de beber na fonte do conhecimento científico em todas as áreas. Sim. Seria muito interessante que as gestões municipais, né, as gestões públicas do Estado ampliassem o leque, né, de parcerias públicas com as universidades que apresentam essa produção de pesquisa e científica. Inclusive, nós estamos sempre abertos, enquanto universidade, né, a professora Valéria, a nossa reitora, e o professor Vieira, o nosso vice-reitor, por meio da equipe de gestão, nós estamos buscando atuar, né, estabelecer diálogos com a Undime, estabelecermos diálogo com os conselhos né, de educação, com os conselhos de saúde, de assistência social e com as prefeituras. Né? As prefeituras, algumas delas têm sido importantes parceiras no âmbito por exemplo, do transporte estudantil, porque como a universidade é uma demanda necessária, porque a universidade ela cresceu, a nossa Universidade Federal de Alagoas, ela está nos 4 cantos do estado, né? Ela está no Sertão, em Delmiro Gouveia, está em Arapiraca, está em Maceió, mas também está nas unidades, né? Nas unidades educacionais, em Palmeira dos Índios, em Penedo, em Santana do Ipanema, e precisa de fato, em Viçosa, e precisa de fato de uma articulação, né, dessa sensibilidade dos gestores municipais e distribuído em todos os municípios. Nós temos estudantes do conjunto dos municípios alagoanos, nós temos estudantes de todos eles, representados na universidade. Na verdade, a universidade é uma grande cidade que agrega esse conjunto de estudantes de todos os municípios alagoanos. Então, essa parceria no âmbito do transporte é fundamental para garantir a continuidade do estudo desses estudantes. Transporte com segurança. Sim, né? Pois é. Sobretudo com segurança. Sim, muito bem lembrado por você. E a gente acredita que tem que ser realmente com segurança, com condições de qualidade e de segurança desses nossos estudantes. Professora, voltando à questão do estágio obrigatório, é possível transformar a Universidade Federal num campo de estágio obrigatório em que os alunos possam, todos nas suas áreas, serem acolhidos pela universidade? Isso é um pensamento futuro? A universidade pode se projetar para essa realidade? Sim, é o nosso objetivo, né? Esse projeto é piloto, essa primeira experiência de tornar a universidade um laboratório, de receber os nossos estudantes e, de fato, com a instituição formativa, garantir que o estágio aconteça nessa ambiência. Porém, queremos instituir enquanto uma política de estágio no âmbito da instituição. Isso não significa que os estudantes não possam buscar outros espaços formativos. O nosso objetivo é ampliar. Já temos instituições com diversas
empresas, com diversas instituições públicas, estaduais, municipais e até federal, que acolhem o nosso estudante, mas a gente entende que a própria instituição, ela pode ser um espaço oportuno e de crescimento desses estudantes. Eu vejo, assim, uma oportunidade ímpar para que os estudantes possam contribuir com o saber da universidade também, né? Sim. É uma oportunidade de se fazer isso e cresce a comunidade científica com a colaboração dos estudantes. Né? Sim, certamente. Esse estudante, ele é um potencial também na nossa ambiência, porque, como dizia o grande mestre, né, o Paulo Freire, ensinar é uma relação dialética onde os seres humanos aprendem comunhão mediatizados pelo mundo. Então, o espaço da universidade, ele é esse espaço de aprendizagem recíproca entre homens e mulheres, entre seres humanos, entre professores e estudantes, entre próprios estudantes. Então, as experiências formativas com os técnicos também, nós temos técnicos, né, muito dedicados na nossa instituição, com um potencial formativo, um potencial acadêmico também muito interessante, que certamente contribuirá. E esse estudante ensinará também, porque ele vai aprender, porque ele já se apropriou de um conhecimento mais, uma apropriação do conhecimento científico, formativo ao longo do curso, e que vai permitir também essa troca no âmbito dessa experiência mais objetiva, dessa relação mais operacional no cotidiano da instituição. Na verdade, vai facilitar a vida do universitário da UFAL, não é? Porque ele, a luta muitas vezes que envolve conseguir um estágio fora da universidade, isso é um estresse tremendo para o aluno que está na fase conclusiva do seu curso. E a universidade, dispondo ali, né, no momento em que ele já está na ambiência da universidade, essa prática, naturalmente, que vai facilitar a vida dos alunos. Né? Sem dúvida alguma, acho que é um espaço oportuno para que isso aconteça. Também um aspecto que dessa facilitação, ela passa também por um critério meritocrático. Os estudantes, para ter acesso à própria instituição como estagiários, eles têm que ter um coeficiente, não é? Isso é o melhor. Ele tem que ter um coeficiente exigir do aluno. Né? Ele tem que ter um coeficiente, já tem que ter cursado algumas disciplinas obrigatórias, ele vai passar por uma seleção, por uma entrevista no setor que vai acolher. Próxima semana nós pretendemos fazer uma reunião ampliada com os supervisores de estágio e também com os setores para orientar esse acolhimento ao estudante estagiário que vai adentrar na nossa instituição como estagiário agora. Pois bem. No próximo bloco, nós vamos falar sobre outro acolhimento dos alunos calouros que estão chegando à universidade nesse segundo semestre. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Sandra Regina Paz, pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Alagoas. Professora, agora falemos sobre o acolhimento aos alunos, não é, os calouros da universidade. Estamos no mês de junho, esse acolhimento vai ser feito nos dias 5 e 6 de julho, não é, iniciando o ano letivo na universidade. Claro, um desafio maior aí está colocado, que é regularizar o calendário, não é, escolar desses alunos. Como fazer isso sem comprometer o conteúdo, não é, do que se vai apresentar a eles? Então, esse é um desafio para o nosso conselho universitário, onde as diversas categorias lá reunidas, certamente, nós, enquanto Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, apresentaremos uma proposta de regularização desse calendário, porque a nossa preocupação maior, como você já bem mencionou, é garantir a apropriação dos conteúdos. O fato de termos, enquanto categoria docente, greve, não é obstáculo para que não se garanta o conteúdo formativo que o estudante tem que se apropriar ao longo do seu ano letivo. Né? Então, o ano letivo ele é dividido em 2 momentos, de forma regular, por meio de diretrizes nacionais, né, a LDB, da educação, que estabelece, além 93, 94 e 96, que estabelece os 200 dias letivos. Então, 100 dias no primeiro semestre e 100 dias no segundo semestre. Então, o nosso desafio é esse. Então, estamos preparando uma proposta. Este ano já
conseguiremos, caso não tenhamos nenhuma surpresa de novas e futuras greves. Creio que o cenário não sinaliza para isso, eu acredito. Mas já temos uma proposta de equiparar, em termos objetivos, os campi, os 3 campi da universidade. Junto com a C. Simões. A C. Simões, porque a C. Simões, Santana do Ipanema e a C. Simões, Santana do Ipanema e Viçosa, estamos com um calendário. Unificado? Já é. Esses 3. Unificado, esses 3, e os outros, que é Delmiro Gouveia, Palmeira dos Índios, Penedo, está com outro calendário, e Arapiraca com outro calendário. Muito difícil trabalhar, não é? Mas já fizemos um esforço coletivo com o nosso conselho universitário, com a proposta apresentada também, e na proposta apresentada nós já conseguimos regularizar e termos um calendário único em dezembro de 2018. Professora, há no Brasil inteiro diversas formas de dar boas-vindas aos calouros nas universidades e, vez ou outra, a gente observa aí os excessos que muitos deles descambam, digamos assim, para o descontrole ao ponto de fazer vítimas fatais de alunos. Não é? E na universidade, pelo que eu vi da programação, é um acolhimento que está muito longe de acontecer qualquer coisa nesse sentido. Sim. Isso é uma preocupação que deveria nortear todas as universidades, as faculdades de ensino, do ensino superior em geral no Brasil? Sim, eu penso que temos que criar mecanismos mais acolhedores, de forma mais humana de acolher os nossos estudantes. Geralmente os estudantes que adentram nas universidades públicas ou privadas são estudantes que, geralmente jovens, que estão saindo do ensino médio, que precisam ainda continuar a sua formação e precisam ser acolhidos em uma ambiência completamente diferente da sua formação média. Então, nós nos preocupamos de pensar uma metodologia, desde o ano, o segundo ano que realizamos, né, nos 3 semestres, com a metodologia diferenciada, que é justamente criar situações humanitárias, respeitosas, solidárias, que os estudantes possam celebrar a sua entrada na universidade. Como a gente pode mensurar na programação que foi criada para recepcionar esses alunos? Esta programação ela é uma iniciativa das pró-reitorias, né, de graduação, a estudantil, a de extensão e a Prograde, planejada com os centros acadêmicos. Temos a participação de quase 20 centros acadêmicos de diversos cursos da universidade, onde sentamos, planejamos e foi também pactuado, celebrado, consensuado entre o conjunto dos estudantes, por meio de representantes dos centros acadêmicos, de fazer uma calorada já denominada solidária. Então, temos 3 tipos de calorada. A calorada solidária, e o foco nosso é atender, por meio da doação de leite, os oriundos, as pessoas oriundas, né, das enchentes que tivemos aqui no estado. Então, esse leite, né, vai ser todo doado para essas famílias. E teremos a calorada vermelha, que será por meio da doação de sangue, cadastro de medula óssea, e teremos a calorada verde, que o objetivo também é arborizar a nossa universidade, plantar, criar um ambiente mais saudável e sustentável. Ok, e fora uma atividade que se expande além da universidade. Sim, né? De fato romper para além dos muros da universidade. Também teremos atividades culturais com diversos grupos culturais do estado que também se farão presente no âmbito da atividade. Professora, o que dizer da premiação de alunos na universidade? Agora, recentemente, um estudante de engenharia de computação, né, da UFAL, foi premiado num trabalho de iniciação científica no país. E isso não é um fato isolado. Vez ou outra, a gente está tendo conhecimento de alunos que se destacam na pesquisa. Vai de encontro justamente àquela ideia da escola pública, que mesmo sem receber os incentivos e os recursos que
passaram por cortes recentemente, né, no Brasil, mas ainda assim a comunidade universitária, juntamente com os professores, os orientadores, conseguem transpor essas dificuldades. Então, o nosso bem mais precioso é a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de invenção, de produção de conhecimento. E nisso a Universidade Federal, né, de Alagoas, ela se destaca porque ela de fato se preocupa com a pesquisa, com a produção de conhecimento. Diversos cursos de graduação da universidade têm como mote nos seus projetos pedagógicos a ênfase na pesquisa. Então, estudantes já desde o primeiro período, tanto no curso de formação de professores quanto em diversas áreas do saber, já tem disciplinas que visam preparar o pesquisador, preparar aquele que vai se concentrar em produzir conhecimento, se apropriar do conhecimento, produzir, porque a gente não produz sem se apropriar. Então, essa é uma forma de mostrar à sociedade, de celebrar a Universidade Pública Brasileira como um espaço de excelência, de produção de saber, e que esta é a expressão de diversos, né, estudantes que temos, né, isso eu dedico aos nossos professores que se dedicam, aos nossos professores pesquisadores que se dedicam, porque todo professor, em essência, ele é um pesquisador, que se dedica à formação desses estudantes e que busca o mérito. Recentemente, nós temos uma premiação interna, que é por meio do PIBIC. PIBIC é um programa por meio da CAPES, localmente, em parceria com a FAPEAL, que faz a premiação de diversos trabalhos de pesquisa no âmbito da instituição que recebem mérito acadêmico. Então, o mês passado tivemos essa premiação localmente, por meio dessas instituições de fomento internamente, e certamente esperamos outras nacionalmente e internacionalmente. É um estímulo constante, não é? E tem de Sim. ser assim, não é? Sim, é isso que almejamos. Professora, a UFAL abrirá editais de concursos para docentes efetivos. Que áreas a senhora tem conhecimento? Todas as áreas? Todas as áreas do saber. Todas as áreas do saber estão abertas. A gente deseja que as pessoas se candidatem, concorram, porque a Universidade Federal de Alagoas está aberta para acolher os interessados, para diversas áreas, diversos campos. Inclusive no interior, não é? Sim. Que há uma carência maior, ou não? As carências, elas existem em todos os lugares, nos 3 campos da universidade. Porém, essas vagas são para fazer justamente, realizar a composição de quadros no âmbito da instituição. 28 vagas disponíveis para unidades acadêmicas do campus AC Simões, 3 para professores auxiliares, 4 para assistentes e 21 vagas para adjuntos. Ou seja, no site da universidade há o edital constando todas as informações. Todas as informações constam no edital, que pode ser acessado por meio da nossa página. Professora, a ideia a senhora falou, tornar a universidade numa instituição que se preocupe com as questões que estão no extramuros, né? E tanto se apropriar desse conhecimento lá em benefício de uma comunidade. Hoje, qual é a avaliação que se faz dessa atividade da universidade na preocupação de atender as comunidades a partir do seu conhecimento? Então, as atividades extensionistas, para além do mural, precisam ser ampliadas no âmbito da instituição como um todo. É um princípio da gestão da universidade ser uma universidade socialmente referenciada, uma sociedade que tem um compromisso com a produção de saber, mas essa produção de saber ela não deve ficar presa às paredes, aos muros da própria instituição. Tem que ir para além dos muros. E a gente pensa que uma universidade socialmente referenciada, ela deve ter um compromisso social mais amplo com a sociedade como um todo, com as escolas, com os espaços de saúde, com as comunidades, com o povo, né? É a universidade e ao povo, que é justamente este povo que garante que essa universidade continue existindo enquanto patrimônio. Então, penso que é um desafio, porque realmente não é fácil, com 17% a menos de recurso, manter uma instituição. Manter uma instituição funcionando com qualidade, com excelência acadêmica. Então, penso que é um desafio ainda a gente conseguir que essa universidade se torne socialmente referenciada em termos de abrangência das suas ações, dos seus programas, dos seus projetos, mas é algo que estamos perseguindo.
Pois é, a senhora acredita que isso também é uma vontade da comunidade acadêmica, não é? Sim, creio. Perdão. Sim, é uma vontade, é um desejo da universidade, né, sobretudo da Que vai além gestão das da condições. universidade, que vai além das condições. Então, tem diversos projetos, inclusive publicizados, que têm essa intencionalidade, que realizam um trabalho muito interessante, muito bonito. Elencaria um conjunto deles, se ainda tivéssemos tempo, que poderia ser objeto de futuras pautas aqui, conjuntamente com o teu trabalho. Obrigada, professora. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e eu agradeço mais uma vez a professora Sandra Regina por nos ter dado essa oportunidade de conhecimento maior sobre as atividades da Universidade Federal de Alagoas. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, à disposição. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.